Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Desta feita, nós vamos comentar as lições bíblicas voltadas para os jovens. Sim, que tem um tema nesse trimestre, ou seja, o primeiro trimestre do ano de 2026, espetacular. Vamos estar aqui falando sobre soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Conforme você pode observar aí na sua tela, o tema desse trimestre será o plano perfeito, a salvação da humanidade, que é a mensagem central das Escrituras, comentada pelo professor Marcelo Oliveira. E essa nossa primeira aula, nós vamos tratar do tema o sentido bíblico da salvação. Você conhece o sentido bíblico da salvação? Você sabe diferenciar como que era a salvação no Antigo Testamento e como é a salvação no Novo Testamento? Quais são os aspectos, o foco, o objetivo, a descrição? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre isso, o sentido bíblico da salvação. Você já pode pegar sua lição para fazer alguns apontamentos desta aula para que você possa chegar mais preparado na sua classe. E eu peço a você também, se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal ou já vem várias vezes e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário abaixo e também compartilhe para mais pessoas esta aula que está muito importante. Você pode compartilhar para um amigo seu que talvez tenha dúvidas sobre a salvação, que talvez tenha dúvidas sobre essa temática que é central para as Escrituras. Faça isso porque você vai fazer muito bem ao seu amigo ou à sua amiga. Vamos lá. Então, o texto áureo para essa lição encontra-se em Gênesis, capítulo de número 3, verso 15, que nos diz o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que texto esplêndido e que traz muitas informações a respeito da soteriologia ou da salvação nesse texto. Qual que é a verdade prática ou o resumo desta lição? Vamos lá, então. Diz assim: a salvação na Bíblia é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento e se cumpre plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. Olha que resumo da lição extraordinário. Vamos ler novamente. Diz assim, ó: a salvação na Bíblia é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento e se cumpre plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. E quais são os objetivos desta nossa aula? Em primeiro lugar, nós vamos apresentar o conceito bíblico de salvação, o que a Bíblia fala a respeito de salvação. Infelizmente, nós temos muitas ideias sobre salvação, mas que brota da nossa própria mente. Precisamos ir até as Escrituras para compreender o que a Bíblia fala sobre salvação. Então, nós vamos apresentar. Em segundo lugar, como objetivo, nós vamos reconhecer que Deus levantou salvadores para o povo de Israel. Muitos salvadores, pessoas que livraram Israel das mãos dos inimigos, e nós vamos apresentar isso a você e reconhecer. Em terceiro lugar, o terceiro objetivo é o seguinte: vamos compreender o sentido pleno da salvação em Cristo Jesus. Então, observe como essa aula está recheada de muito conteúdo. Tome nota disso. Nós vamos estudar nesse trimestre, ou seja, o primeiro trimestre do ano de 2026, sobre a disciplina teológica chamada soteriologia, conforme eu disse, que é a doutrina bíblica da salvação. Talvez você fique a se questionar: poxa, mas muita teologia para uma aula de EBD. Que bom que nós estamos aqui, porque a soteriologia, ela faz parte do fundamento das Escrituras. Porque Deus, ele de fato enviou o seu único filho com o propósito de nos salvar-nos dos nossos delitos, dos nossos pecados, de nós mesmos. Então, esse é o plano principal de Deus. É por isso que nós precisamos compreender de forma teológica, de forma cristã, de forma histórica, de forma filosófica, qual é, de fato, o sentido da salvação. Então, pense nisso. Como se deu a salvação no Antigo Testamento? Já parou para pensar?
Talvez você já foi questionado sobre isso. Talvez você já pensou como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas. Vamos lá. O que os personagens do Antigo Testamento eles deveriam fazer para serem salvos? Outra coisa, outra pergunta, outra questão. A salvação ela estava relacionada ao que no Antigo Testamento? Será que é a mesma relação que está no Novo Testamento? Vamos observar e vamos estudar isso nessas lições. Então, assim, muito boa essa lição e nós já vamos adentrar ao tópico de número 1. Antes disso, você vai ver, professor, aluno, que tem para você aí à sua disposição vários textos se encontram em Juízes, em Samuel e também em João. Então, o autor fez questão de trazer esses textos para nos mostrar como que era a proposta da salvação no Antigo Testamento e como que é a proposta da salvação no Novo Testamento. Através de uma leitura soteriológica desses textos, vamos ver que a salvação ela é progressiva. A ideia de salvação do Antigo Testamento não é a mesma ideia do Novo Testamento. Ela se apresenta de forma progressiva. Então, no Antigo Testamento, salvação estava voltada mais para livramento das mãos dos inimigos, da opressão do inimigo, diferentemente do Novo Testamento, que já é um livramento do pecado, um livramento do ego, um livramento de si mesmo, ou seja, um chamado de Deus para a salvação, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus, ok? Então, nos textos de Juízes e 1 Samuel, a palavra salvação, ela não aparece como redenção de pecado, conforme nós vamos ver no Novo Testamento. Ela aparece como o quê? Como livramento, ela aparece como um conceito histórico, no sentido de livrar o povo da maldade dos inimigos. Nós vamos observar em Juízes, sempre o texto que vai se apresentar a nós é o seguinte: e levantou o Senhor juízes que os livraram. E levantou o Senhor juízes que os livraram. E o povo começou a fazer aquilo que era o seu bel prazer, a sua vontade, desobedecer o mandamento de Deus. Aí vamos sempre ver esse texto. E levantou o Senhor juízes, e esses juízes livraram o povo. Isso é salvação no Antigo Testamento. Isso é conceito de salvação. Vamos observar que o agente principal da salvação, claro que é o próprio Deus, ok? Ele é o agente principal. Os instrumentos da salvação são os salvadores autônomos, ou seja, os juízes, conforme nós vamos ver muitos no livro de Juízes. Mas antes, vamos ver também na figura do próprio Moisés, que livrou o povo do Egito, que estava vivendo sob uma opressão do Egito. Então, esses são os instrumentos. Lembrando que o agente principal é Deus, os instrumentos são as pessoas, e nós vamos ver que o livramento é sobre o quê? Então, o agente principal, Deus, os instrumentos, pessoas, juízes, militares, e o livramento, ou seja, a salvação é do quê? Em primeiro lugar, a salvação ela é nacional, conforme os textos apresentados em Juízes ou os textos do Antigo Testamento, 1 Samuel e o livro dos Reis e tal. Vamos ver que é uma salvação nacional e não individual, conforme no Novo Testamento é individual. Então, salvação no Antigo Testamento, ela requeria um agente, que é Deus, ela requeria um instrumento, que são as pessoas usadas por Deus, para quê? Para livrar, para salvar. Salvar de que forma? Individualmente, não. Salvar de forma nacional. Salvava a nação, livrava a nação. E era de forma temporária também, ou seja, quando a nação era salva, liberta do inimigo, a nação voltava a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor e voltava no pecado, e o Senhor levantava novamente um instrumento para, de forma nacional, chamar o povo. E era uma salvação reativa, ou seja, acontecia após sempre o clamor do povo. Então, o Senhor ouvia o clamor do povo e ia salvar.
Conceito bíblico de salvação, já no tópico de número 1. O que significa na Bíblia salvação? Um texto que para nós, é sempre falado nos cultos, é sempre pregado. Você precisa de um Salvador, você precisa ser salvo. Deus, ele veio para te salvar. Salvação aqui, salvação ali. Mas o que significa, biblicamente, salvação? Bom, a salvação, ela é um tema estruturante. Isso é importante atentar. Coloque isso na sua revista, no seu papel. A salvação é um termo estruturante nas Escrituras e não um conceito periférico de Gênesis a Apocalipse. Vimos aqui o texto principal dessa lição, Gênesis 3:15. Ali já fala do proto-evangelho, que significa o quê? O primeiro evangelho. O evangelho pregado para Adão e Eva. Sabia que tem evangelho no Antigo Testamento? Evangelho não nasce apenas com a mensagem de Jesus. Deus, ele é o primeiro a proclamar o evangelho aos seres humanos. Proto-evangelho, ele disse que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele está falando sobre o quê? Salvação. Então, olha como que a salvação, ela tem início lá no princípio das coisas e não é um conceito periférico, mas é um conceito estruturante, ou seja, base para todas as escrituras. No Antigo Testamento, salvação aparece na maioria das vezes como sentido de quê? No Novo Testamento, sentido de perdão de pecados, oportunidades de viver diante de Deus, oportunidade de viver sempre com Deus, mas ela também vai aparecer, essa ideia de salvação, como cura física. Já viu aquela mulher, naquele texto que os sinóticos declaram ali, que aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus, e Jesus fala, a sua fé te salvou. Então, olha só que interessante, que no Novo Testamento, salvação vai aparecer muitas vezes como perdão de pecados e também como cura de pessoas. Cura, vai referir sobre cura de pessoas. Já no Antigo Testamento, isso no Novo Testamento, perdão de pecado, redenção, curas físicas. Já no Antigo Testamento, conforme nós falamos, e vamos pontuar novamente, porque é importante isso, entendemos que salvação ela é progressiva. No Antigo Testamento, salvação estava voltado mais para o conceito de livramento, seja de grandes calamidades, seja de escravidão, seja de opressão. Então, salvação no Antigo Testamento estava relacionado a isso. Qual é o conceito hebraico? Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Então, precisamos entender um pouco do conceito em hebraico a respeito da salvação. Nós temos dois conceitos sobre salvação no Antigo Testamento. Um é natsal, e o outro é Yashá, Natsal e Yashá. Ambas conotam livramento, ambas conotam salvação, o livrar. Olha que coisa interessante. Então, podendo se referir a aspectos naturais, aspectos jurídicos e também aspectos espirituais. No Antigo Testamento, Deus ele se revela como aquele que é o Salvador de Israel, libertando o povo da escravidão do Egito e depois levantando juízes para livrá-los da opressão. Então, essa salvação não ocorre por méritos humanos, mas pela própria aliança e misericórdia feitas por Deus e por meio da sua justiça maravilhosa, manifestando o quê? Livramentos concretos e imediatos diante de morte, diante de escravidão, diante de opressão. Então, vamos observar isso. Antigo Testamento, conceito de salvação estava para livramento da opressão, livramento da escravidão. Não era uma salvação pessoal, mas uma salvação coletiva. Deus salvava de forma coletiva. Deus enviava líderes militares para salvarem o povo, a nação em si, diferentemente do conceito de salvação do Novo Testamento.
Vamos adentrar daqui a pouco sobre esse conceito de salvação no Novo Testamento, mais especificamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de irmos para o tópico de número 2, eu peço a você, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário se está gostando da aula e que você possa ser edificado por essa aula que está extraordinária. O tópico de número 2, o professor Marcelo vai falar sobre o Deus que levanta salvadores para o seu povo. Vamos observar isso no Antigo Testamento. O livro dos Juízes está repleto dessas histórias marcantes em que Deus levanta muitos homens e até mulheres para livrar o povo da opressão, livrar o povo da escravidão. Nós vamos observar em Juízes 21, 25, que diz: porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aí viviam uma vida de pecado, abandonavam a Deus, e Deus sempre levantava quem? Levantava uma pessoa no meio desse ambiente caótico. Deus, ele levantava, ele agia, levantava líderes escolhidos por ele mesmo para libertar o povo da opressão do inimigo. Quem são esses líderes? Você pode estudar o livro de Juízes, que é muito importante, você vai ver esse ciclo de ação, ou seja, Deus liberta o povo volta a fazer aquilo que era bom aos seus próprios olhos, mas que era mal aos olhos de Deus. O povo clama, Deus levanta um juiz, Deus levanta outro juiz, Deus levantou Otoniel, Deus levantou Eude, Deus levantou Débora, Deus levantou Gideão e tantos outros juízes do Antigo Testamento para salvar o seu povo. Então, além dos juízes, Deus também levanta pessoas específicas como Samuel, o profeta Samuel, e o rei Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 7, Israel vive uma crise espiritual. Eli, com sua casa, está totalmente imerso no pecado. Eles estão vivendo segundo o seu próprio olhar, segundo o seu próprio desejo. E o que acontece? Por meio da corrupção sacerdotal, os filisteus, eles se levantam contra Israel e vence o povo de Deus. Então, ao assumir a liderança, o que Samuel vai propor? Ele vai propor que o povo volte-se a Deus através do arrependimento, através de jejuns, através de oração, através de confissão de pecados. E o que aconteceu? Então, como Samuel ele intercedeu com fé para o povo, Deus responde o povo e livra Israel da mão dos filisteus, mostrando que a salvação da nação sempre esteve ligada ao quê? Ligada à liderança espiritual, ao arrependimento e à fé no Senhor. Então, olha que interessante. Como que é o conceito de salvação no Antigo Testamento? O povo estava imerso na corrupção espiritual, o povo estava imerso no pecado. Samuel, ele toma posição como líder. Samuel ora ao Senhor, chama o povo ao arrependimento, faz o povo confessar os seus pecados, vive uma vida de oração, de jejum. Deus vai lá, observa essa ação e salva o povo. Através da vida de Davi também vamos observar isso, porque em Davi, Deus ele vai promovendo salvação através da confiança que Davi depositou no Senhor. Sim, olha só, o próprio episódio de Davi, quando ele confiou plenamente no Senhor diante do grande gigante Golias, Deus deu livramento a Israel. Sua fé foi reconhecida como obra do Senhor. Está vendo como que Deus vai levantando salvadores no Antigo Testamento para efetuar esse livramento? Através do quê? Através da confiança no Senhor, através da confissão dos pecados, e Deus salva a nação. Então fez isso com grandes juízes, o livro de Juízes relata isso, fez isso na vida do próprio profeta Samuel, um grande líder de Israel, fez isso na vida do líder Davi, como um rei que ele executou essa confiança no Senhor e Deus foi lá e salvou a nação. Então,
Depois, nós vamos observar o seguinte: depois buscou salvação pessoal e arrependimento, mostrando que os livramentos no Antigo Testamento já apontavam para a salvação em Cristo. Então, além de Davi ter confiado no Senhor, ele depois fez o quê? Buscou salvação pessoal para ele, quando ele se encontrou na sombra da morte, no caos, no lodo, quando ele peca, quando ele erra, quando ele está diante de Deus e ele vive uma vida de pecado, naquele episódio com Betseba. Então, o que ele faz? Ele busca por salvação pessoal, ele se arrepende do seu pecado e Deus mostra a ele esse livramento. Deus vem com livramento para o próprio Davi. E isso, de forma progressiva, vai apontando para o Novo Testamento, que é o nosso tópico de número 3. Vamos finalizar com esse tópico espetacular: o sentido pleno da salvação em Cristo. Então, até agora, vimos que há uma progressão na ideia de salvação, do Antigo ao Novo Testamento. Vimos que o conceito de salvação no Antigo Testamento está ligado mais a livramento. Vimos que Deus levantou muitos e muitos líderes que promoveram livramento ou salvação, não para pessoas específicas, mas para uma nação por inteira. E vamos ver agora que no Novo Testamento, Jesus, ele de fato, o pleno poder que traz para nós a salvação. Jesus é a pessoa que trouxe para nós a salvação. Então, a salvação, como é ensinado no Novo Testamento, ela pode ser vislumbrada já no Antigo Testamento, num texto que nós vimos, que é de Gênesis 3:15. O Novo Testamento, quando propõe salvação, que é uma salvação pessoal, uma salvação do pecado, da morte, das coisas que não agradam a Deus, ela pode ser um reflexo de Gênesis, capítulo de número 3, verso 15. Este versículo, ou neste versículo, nós vamos ver o próprio Deus apontando para a semente. Que semente é essa? Não a semente da serpente, que seria inimizade com a semente da mulher, mas a semente da mulher é a pessoa de Cristo Jesus. E vamos observar que essa semente, ou a semente da mulher, iria ferir a cabeça da serpente, ou a cabeça de Satanás, na cruz do Calvário. Ele seria ferido, mas ele esmagaria a cabeça da serpente na cruz. Por isso, Gênesis 3:15 traz essa ideia do proto-evangelho. Ali, logo após o pecado entrar no mundo, já se anunciava uma esperança. O que é essa esperança? Sobre que é essa esperança? A salvação definitiva. Então, ao longo das Escrituras, o sentido de salvação, ele vai se ampliando, Não se trata apenas de livramentos físicos, conforme vimos no Antigo Testamento, ou livramentos nacionais, mas de algo muito maior. E o Novo Testamento traz. O Novo Testamento revela. O que é revelar? Levantar o véu para que nós possamos enxergar plenamente. Enxergar o quê? Que a salvação, ou o conceito de salvação no Novo Testamento, traz essa ideia de perdão, de reconciliação com Deus e de promessa para a vida eterna. Olha só que coisa extraordinária. Olha que coisa ímpar. Então, no Novo Testamento, o conceito de salvação, ele de fato é mais amplo para nós. A salvação é para pessoas. E a salvação tem como objetivo a reconciliação com o Pai. O pior problema que o ser humano carrega na sua vida não é falta de dinheiro, não é porque ele não casou, não é porque não tem uma casa própria. Não, isso é fichinha. O pior problema que o homem pode carregar consigo mesmo é o problema contra Deus, é a inimizade contra Deus. Então, a salvação, o processo da salvação traz para nós essa reconciliação, traz para nós essa promessa divina que nós podemos nos achegar a Deus por meio dos méritos de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o Salvador anunciado desde o início. Fala isso para o seu aluno.
especifique isso. Cristo, ele de fato é salvação. Nós precisamos, de fato, hoje, de um Salvador, de uma ideia de salvação concreta na nossa mente. Os maiores problemas que a humanidade passa é por falta do conceito da salvação, do conhecimento de que nós temos um Salvador. Esse Salvador morreu pelos nossos pecados para nos salvar, nos transformar, nos regenerar, nos dar uma nova vida. Esse é o conceito dessa proposta da salvação. Jesus Cristo, ele é o Salvador anunciado desde o início. Ele é o cumprimento da promessa de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ele é a semente da mulher. Ele é chamado de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, verso 21. Olha a promessa sendo efetivada no nascimento de Cristo, quando é atribuído a ele esse texto. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ele é o verdadeiro libertador. Ele é o verdadeiro libertador. Ele é o novo Davi, que vence não apenas os gigantes humanos, mas também o nosso pior inimigo, que é o nosso pecado. Por isso, a Bíblia é clara em nos mostrar que em nenhuma outra pessoa ou em nenhuma outra coisa podemos ter acesso à salvação. Não, não. Somente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e o ser humano. Somente acesso a Deus tem quem de fato reconhece Jesus como seu Salvador, seu único Salvador. Não existe outro caminho. Jesus, ele é o único caminho. O autor vai nos mostrando. Isso nos mostra a urgência do quê? Da pregação do evangelho. Sem Jesus, não há salvação. Sem ele, não há reconciliação com o Pai. Sem ele, não há vida eterna, pois quem tem Cristo também tem vida eterna. Olha a urgência que nós temos de estudar sobre essa temática, salvação, para que nós possamos conhecer e pregar sobre a salvação para outras pessoas, porque não existe possibilidade de salvação a não ser pela pessoa de Jesus. Olha, as pessoas são perdidas no mundo, essas pessoas só vão chegar à salvação, serem libertas do pecado e viver uma vida plena, eterna com Cristo, pelo processo da salvação que tem como base, pilar, Jesus Cristo, ele que pode salvar. Olha a urgência, então, de nós estudarmos sobre essa temática. A salvação hoje, ela é uma experiência espiritual eterna. Ser salvo significa o quê? Significa ser salvo da condição de morte espiritual e entrar na nova vida. Ser salvo significa viver longe das trevas e viver na vida, na luz do Evangelho, na luz de Deus. Nós vamos observar que a salvação, ela transforma a nossa natureza interior. O conceito de salvação do Antigo Testamento era um livramento nacional. O conceito de salvação do Novo Testamento é uma transformação, é um conceito de libertação, e uma libertação pessoal. Olha que coisa interessante. É um alinhamento com o reino de Deus. É como se fôssemos crucificados com Cristo, vivendo agora, não mais nós, mas deixando Cristo viver através e por nós. Cristo vivendo em nós. Então, a salvação, ela tem também essa dimensão, não só do presente, mas uma dimensão do futuro. E eu costumo dizer que a salvação, ela é tridimensional. Já somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Sim, já fomos salvos do nosso pecado, da ira contra Deus, da ira que Deus tinha contra nós, por meio da obra de Jesus. Estamos sendo salvos dia após dia do nosso desejo, do nosso ego. É uma transformação constante e seremos plenamente salvos do problema do pecado, da presença do pecado, e viveremos no reino de Deus. Então, tridimensional. Já fomos, estamos sendo e seremos. Concluo, então,
com o texto na NAA de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 54, que nos diz: tragada foi a morte pela vitória. Então, o resultado dessa salvação para o futuro será: tragada foi a morte, destruída foi a morte por meio da obra salvífica de Cristo Jesus para conosco. Então, professor e alunos, enfatize isso, porque isso é primordial para nós. O conceito da salvação não é um conceito periférico. O conceito da salvação é um conceito estruturante. Encontramos essa estrutura de Gênesis a Apocalipse. E essa estrutura, ela tem como base uma só pessoa, Jesus Cristo. Enquanto no Antigo Testamento, salvação era ligado ao conceito de libertação nacional do povo para com os seus inimigos, o conceito de salvação no Novo Testamento é uma vida das trevas para a luz. Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo, nos livra do pecado, nos livra de nós mesmos, para que nós possamos estar aptos e plenamente preparados para habitarmos com Ele no reino dos céus. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.